E que honra estar aqui com vocês, né? Em mais uma live. Então vamos para mais uma live. Então, gente, eu queria dizer, eu queria definir aqui com vocês o que é a imortalidade da alma, né? Porque se lá em Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: sois imortal, né? E vamos supor, a gente tem os imortais, assim, da Academia de Letras, os imortais de uma faculdade, de uma universidade. Então, o que é imortalidade? Quais são as diversas facetas da imortalidade, né? Então, eu vou pegar um pouco da focalização e do SE, entendeu? Olha, numa das passagens terapêuticas que eu tive a oportunidade de presenciar, olha só, presenciar o tempo dualizar o tempo, entendeu? E como se aquilo se tornasse uma coisa só, ou seja, no presente. Então, cortou-se o tempo e aquilo tornou-se um com o presente. Então, esse um no presente, isso é chamado de vacuidade pelos budistas, né? E o interessante a gente questionar isso aí e praticar, porque Buda não disse seguirei-me, ele disse assim, eles queriam que ele vivesse, né? E ele falou assim: vocês viverão pelo que vocês praticarem. Eu estarei com vocês pelos meus ensinamentos, entendeu? Então, nas constatações nobres das quatro nobres verdades, entendeu? Isso quando ele foi morrer, né? Quando ele foi desencarnar, né? Aí, no caso, quando a gente consegue compartimentar o tempo, a gente sabe que o tempo ele é flexível, igual um tecido cósmico universal, entendeu? Como se fosse um fluido. O fluido tem diversas propriedades, que elas vão desde as quintessências até as materiais. Quanto mais se materializa, mais ele se ramifica, entendeu? E ele fica mais compressível, entendeu? Então dá para você esticar o fluido e ele volta ao normal, entendeu? Igual as leis da física, da matéria, entendeu? A lei da mola, da elasticidade, da mola e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui a vocês, que essas mesmas leis, elas se aplicam a nós, entendeu? E não em aspectos tão matemáticos assim. Chega a ser matemático mesmo, entendeu? Mas não em aspectos tão físicos, entendeu? Porque, na realidade, nós estamos lidando com algo que é a alma. O presente é como se fosse um fulcro, um fulcro do espírito abrindo o passado e o futuro, entendeu? Então aí se dá o presente. É um fulcro que se abre no compartimento do tempo, nos compartimentos do tempo. E ele se mostra como espírito na presença. Entendeu? É isso que eu quero chegar. Então a presença é um fulcro que se abre no espaço-tempo, mostrando quem nós somos de verdade. Um pouco mais de nós. Entendeu? Então quando nós nos mostramos um pouco mais de nós estamos trazendo à tona algo que é mais espiritual. É uma relação mais espiritualizada, entendeu? E isso vai até o espírito de verdade, entendeu? Então, por exemplo, se a gente for pegar a Bíblia são os clássicos, entendeu? O homem o homem não soube interpretar a Bíblia porque ele não tinha
as noções da matéria, ele não tinha as noções, as propriedades do humanismo, que o humanismo tem, que a matéria tem, entendeu? A gente não era físicos, nós não éramos físicos, entendeu? Nós estávamos brigando com a estaquinha do crucifixo, brigando uns com os outros, qual era a egrégora que ia dominar, entendeu? Qual era o país que ia dominar, qual era a nação que ia dominar, entendeu? Como até hoje ocorre, entendeu? Mas graças aos pesquisadores, o Dharma não foi jogado fora, né? E imagina nós, se nós conseguíssemos ver o que nós éramos há 2000 anos atrás. Quantos compartimentos de espaço-tempo nós teríamos que estar desdobrando para furar essa onda-tempo, esse espaço-tempo. Isso está contido em nós, entendeu? Isso é o que está contido em nós. E na focalização, basicamente na focalização, nós vamos ver essa contenção em nós como sendo mais ou menos essa contenção em nós como sendo aquilo que vai gritar, entendeu? Por isso que Paulo diz, eu tenho espinho na carne, entendeu? Eu tenho espinho na carne. E esse espinho na carne é aquilo que aterrorizava a alma dele, que machucava a alma dele, do passado dele, do pretérito dele, que de alguma forma fazia parte de um corpo maior, entendeu? Então nada deve ser cortado, entendeu? Já pensou se nós pudéssemos cortar esse espinho na carne, pudéssemos tirar a dor, né? Será que nós sairíamos íntegros em cada processo? Será que realmente o uso de morfínicos, anestésicos, opioides, morfina, será que vale a pena isso, né? Então essa é a grande constatação de Buda, que a vida em si, ela vai ser recheada de sofrimento, mas ela vai ser sublimada pelo amor. E é esse amor que verte de um Pai amoroso, foi o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu vim fazer as obras de meu Pai, que está nos céus. Então ele veio dizer, Jesus disse claramente, que ele estava conectado com o Pai, e esse Pai, que é aquela entidade que vai purificar todos os seres, era um com ele e ele era um com o Pai, entendeu? E esse Pai, ele vai desenvolver uma capacidade no espaço-tempo de jogar num turbilhão de espaço-tempo as suas criaturas. Então, quem está com o Pai não está mais perdido. Esse é o princípio da salvação que a teologia deveria aprender, entendeu? O princípio da salvação. Porque realmente Jesus, ele é o Salvador, né? Se nós formos olhar assim. Buda também poderia ser um salvador, entendeu? Né? Sem querer diminuir ou desmerecer a Jesus Cristo, entendeu? Sócrates também poderia ser um salvador, entendeu? Era salvador para aqueles, né? Hoje eles falam, os praticantes, eles falam assim, salve-se a si mesmo, né? Ou seja, encontre o seu nível de salvação com você mesmo, entendeu? Encontre-se a si mesmo, salve você mesmo.
E é um processo, minha galera. É um processo, sabe? É um processo. Está em... Não começa na infância. Na infância você pode ser o melhor. Na adolescência você pode ser o melhor. Depois na fase adulta você se frustrar, entendeu? O que nós devemos ter em mente é que nós devemos levar a vida questionando o sentido das coisas. Entendeu? Porque é isso que vai fazer a gente romper a maré. Romper os compartimentos do espaço-tempo e mostrar quem nós somos. Entendeu? Então, quando nós mostramos quem nós estamos mostrando algo mais de nossa essência. E esse espinho na carne, ele vai aparecer e ele vai gritar no corpo todo. Ele vai gritar no corpo todo. Agora, será que é apenas o corpo? Por exemplo, para focalização, para o SE, será que é apenas o corpo? Né? Então nós temos várias culturas, nós devemos pegar o melhor de cada cultura e colocar naquilo que nós seguimos, entendeu? Duplo etéreo, perispírito, o espírito, entendeu? Então nós vamos verificar que aquilo que nós mostramos, será que é o espírito de verdade? Ou será que quando nós alcançamos a imortalidade da alma, será que é porque nós rasgamos esses véus? Será que é porque de alguma forma a espada saiu da bainha? Entendeu? Significa o espírito. Ele comeu tanto aquela bainha da espada que ele realmente saiu saiu da bainha, entendeu? Então é isso. Então é isso, meus amigos. E isso é importante a gente ter em mente. É bonito, entendeu? Porque tudo que nós aprendermos em relação de espírito, aprendemos com a imortalidade da alma, aprendemos com as palavras espirituais, com a imortalidade da alma, e sabemos nominar isso, isso vai nos enriquecer e vai se tornar terapêutico, entendeu, gente? Vai se tornar terapêutico, não vai se tornar só uma tradição. Porque hoje eu vejo muita gente brigando, fazendo movimentos de rixas nas mídias sociais, nas casas espíritas, na igreja, entendeu? São pessoas que não estão fazendo necessariamente o movimento que elas deveriam fazer, entendeu? Elas não estão fazendo o movimento que elas deveriam fazer. E elas causam rixas, geram más impressões em derredor de uma pessoa para que ela não progrida, ou se ela progride, querem encargos e mais encargos, como se o corpo fosse uma mísera veste. Entendeu? O corpo é uma mísera veste, entendeu? Então é isso aí. Boa tarde a todos, boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que vai me assistir depois e que cada um seja abençoado. Assim seja.